Agora, avançando para a fase analisar, o que a gente quer nessa fase é identificar quais são as causas raízes e depois que eu levantar essas causas, fazer a priorização. A pergunta aqui que você pode estar fazendo é: causas raízes do quê? Então, se eu voltar um pouco para a fase medir, nós vamos dar foco na identificação de causas raízes dessas variáveis aqui, que impactam diretamente no que o projeto deseja melhorar. Um ponto importante é que na fase analisar tem uma palavra, melhor dizendo, que é fundamental, que se chama, eu até vou escrever aqui, planejamento. Planejamento do quê? Planejamento do que precisa ser investigado e principalmente o como. O que eu estou querendo falar é que não adianta sair fazendo análises sem ter um planejamento prévio, porque você pode perder tempo e não focar no que é importante. Então, nesse caso, para cada um dos x's que a gente está analisando, foi feito realmente um plano de como chegar nas causas raízes. Por exemplo, quando a gente fala aqui de reclamações formais, o grupo decidiu fazer a análise dos registros, lembrando que os registros têm informações confiáveis que nós vimos lá na fase medir, depois Pareto, priorização dos motivos, Ishikawa e aplicar os 5 porquês e matriz Gucci nesse caso. Os 5 porquês ele é facultativo. Por quê? Porque dependendo dos motivos encontrados, eles já podem ser as causas definitivas e não sintomas. Então isso para reclamações formais. Para essa parte aqui que é reabertura por OS, eles decidiram fazer um mapeamento do processo para ver realmente como é que esse processo de reabertura funcionava e, mais do que isso, acompanharam os técnicos para ver em loco como é que isso funciona. Uma vez feito isso, identificaram os problemas e potencialmente poderiam seguir nessa sequência. Se os problemas forem realmente as causas, para por aqui. Se não, usa os 5 porquês e a matriz Gucci se tiver muita coisa envolvida, ou seja, muitos motivos ou causas envolvidas. E fizeram por SLA também. Por SLA olharam backlog e fizeram a mesma estratégia aqui para achar o quê? Para achar e priorizar as causas raízes. Causas raízes do quê? As causas raízes que impactam no percentual de reclamações. E uma vez feito isso, a ideia é que se priorize. E o importante aqui, né, nessa palavra priorizar, é para não tentar ferver o oceano. Normalmente, quem conhece a Labone, quem nos conhece, a gente usa muito essa expressão. Causas, você pode ter uma quantidade muito grande de causas. Então, você imagina que há uma quantidade muito grande de causas levantadas na fase analisar. Você vai tratar todas essas causas? Não. Então, nos projetos, a gente sempre orienta para que haja uma priorização do que atacar. E essa priorização eu tenho que olhar para onde? Para a meta do projeto. O que eu estou falando para você é que, dentro das sugestões que a gente coloca para os clientes, uma delas é não tentar resolver todas as causas raízes e sim priorizar à luz da meta do projeto. Nesse caso, a meta é entregar uma redução de 28% para 8% em reclamações de clientes. Para eu chegar nessa meta, eu tenho que priorizar o que eu vou trabalhar aqui dentro. Fazendo isso, você dá foco. E nesse projeto não foi diferente. Eles deram foco e priorizaram as ações necessárias para atingir os 8% que eu comentei aqui embaixo. E agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos ver como é que a equipe do projeto levantou as causas raízes para cada uma dessas variáveis de entrada e principalmente como é que eles fizeram a priorização do que melhorar.
Então vamos dar uma olhadinha como isso foi feito e para isso a gente vai começar o detalhamento agora. A primeira variável de entrada é relativa a reclamações formais. Então a gente vai seguir esse fluxo que foi detalhado. Quando eu olho reclamações formais, o primeiro trabalho deles, de acordo com o plano, foi olhar o registro de reclamações no período definido. Lembra lá no medir que eles definiram um período de coleta de dados? Então eles estão usando o mesmo período, olhando esses registros aqui. E esse é o Pareto que foi montado. Então se eu aumentar aqui um pouco, nós vamos ver que a demora no atendimento é o item A e o problema não resolvido é o item B desses registros que foram levantados. E eu tenho outros motivos também. Mas o grupo decidiu trabalhar nesses dois, ou seja, explorar esses dois motivos e entender as causas que estavam aqui dentro. Para a primeira delas, demorar no atendimento, foi feito um Ishikawa, então aparecem várias causas aqui, desde sistema lento até formulário de triagem mal elaborado. Com base no que saiu do Ishikawa, eles fizeram a priorização usando a matriz Gucci, gravidade, urgência e tendência. Então, de acordo com o melhor do conhecimento deles e principalmente com informações que eles tinham em mãos para definir a tendência, então com base nessa matriz Gucci, esses foram as 3 causas priorizadas: sistema lento ou fora do ar, equipe insuficiente e falta de protocolo de triagem. Então, para esse motivo priorizado, eles já acharam as causas. Agora a gente vai avançar para esse aqui e a ideia é tentar detalhar quais são as causas. Então foi feito o Ishikawa também, onde eles elencaram várias causas potenciais: software desatualizado, equipamento com defeito, falta de treinamento e daí por diante. Isso aqui alimentou o quê? Alimentou a matriz Gucci. E eles priorizaram fluxo de atendimento mal definido, falta de identificador de solução de primeira interação. O que é isso? É resolver da primeira vez. Se você não tem um indicador mostrando isso, e olhando a média de chamados que eles têm, 540, se minha memória não está falhando, você imagina, se eu não tiver um indicador desse, como é que eu sei que eu resolvi da primeira vez cada um desses itens aqui? A cada vez que eu tenho que reabrir a mesma OS, isso causa uma série de problemas que a gente discutiu antes. Problemas de credibilidade, de confiança e gastos também. E a terceira causa foi sistema não registra histórico completo do atendimento. É um gap aí que tem no sistema que eles estão usando. Então, quando a gente olha em reclamações formais, nós chegamos nas causas raízes priorizadas. Então, esse item aqui, a análise já foi feita. O próximo item é reabertura por OS. Então, o grupo seguiu esse fluxo aqui de análise. Reabertura por OS. Primeira coisa, o mapeamento. Esse é um mapeamento que foi feito desde o primeiro chamado e principalmente quando ocorre a reabertura. A reabertura, o cliente leva em média de 1 a 2 dias, eu estou arredondando, para reclamar do que foi feito. Aí é feita a reabertura e o segundo atendimento técnico é iniciado. Esse segundo chamado, como é que ele funciona, né? Esse segundo atendimento técnico? O fluxo que eles mapearam foi, uma vez que há a reclamação do cliente reabertura, é feita a atribuição a um novo técnico, ele se desloca ao cliente, faz uma averiguação com o cliente do que está acontecendo e corrige os sintomas e encerra a OS. Esse é o fluxo atual, o processo atual. Problemas que a equipe detectou. Primeiro, esse item aqui. Enviar outro técnico é a mesma coisa de estar começando do zero. O ideal é enviar o mesmo técnico. Falta de avaliação do histórico do primeiro atendimento.
Então eu vou deslocar um técnico para atender o cliente que já está sensibilizado que está com problema, sem um histórico do que aconteceu, é um desgaste a mais que está sendo gerado. O terceiro problema identificado é, na continuação disso que eu estou falando, é incomodar o cliente, perguntando as mesmas coisas, perguntando de algo que já foi expressado pelo cliente. E o quarto item é tratar somente sintomas. Então é apagar incêndio e não resolver o problema na causa raiz. Então com isso, nós resolvemos com esse projeto essa parte de reabertura para o OS. Quando eu falo de SLA atendido, esse fluxo também foi seguido. No percentual de SLA atendido foi feita análise de backlog. Essa análise gerou esse Pareto que vocês estão vendo aqui. E a equipe do projeto decidiu por trabalhar as três causas, os três motivos principais, melhor dizendo. Atraso no agendamento do técnico, reabertura de OS sem uma solução definitiva e falta de peças no primeiro atendimento. E o que a equipe fez? A equipe mergulhou para entender as causas em cada um deles. Quais causas eu tenho que geram esses motivos aqui? Então vamos olhar esse primeiro, que é atraso no agendamento técnico. No Ishikawa saiu uma variedade bem grande de causas, pelo melhor conhecimento da equipe. No segundo item do Pareto, que é motivo de reabertura de OS sem solução definitiva, o que vem a ser esse motivo? É o encerramento precoce da OS. Se encerrou a OS de forma prematura sem chegar nas causas raízes. E o outro Ishikawa que foi feito foi motivo para falta de peças no primeiro atendimento. Dentre esses motivos eu tenho descrito aqui várias causas, e essas causas foram trabalhadas na matriz Gucci. Com a matriz Gucci, a equipe do projeto focou nessas três principais causas aqui. A ausência de uma definição de classificação de prioridade. Então todos os chamados têm a mesma prioridade. O sistema não permite uma priorização automática, essa é uma falha que o sistema tem. E os técnicos não estão alocados de acordo com o seu atendimento geográfico. Então há muita oportunidade olhando essas causas. E para o último motivo, que é falta de peças no primeiro atendimento, a matriz resultou em 3 causas priorizadas: agendamento sem checklist de peças críticas, falta de alinhamento entre logística e atendimento, e o sistema não vincula a OS a peças padronizadas para resolver o problema. Se a gente voltar aqui para o início da fase analisar, a gente consegue ver que as 3 entradas principais, inclusive o percentual de SLA atendido, elas foram trabalhadas e as causas, além de identificadas, priorizadas para dar foco na fase melhorar e atingir o quê? Atingir a meta, que é 8%, como resultado final no percentual de reclamação. Qual é o trabalho agora? Avançar para a fase melhorar.